Em uma noite de bebedeira, dois amigos chamados João e Lucas estavam andando em uma floresta ainda movimentada naquela noite. João disse a Lucas em um tom humorístico: "Vamos comprar mais uma garrafa." Então, Lucas achou engraçado, mas já tinha noção que já haviam bebido muito. Então, ele disse: Não, você não acha que já bebemos demais?" Ainda rindo. Então João viu ao lado uma área particular onde havia uma placa escrito "Não entre." Então ele disse a Lucas: "Vamos entrar aqui." Então Lucas disse sério: "Não, cara, aqui tá claro que é uma área particular." Então João disse: "Não vai amarelar agora, não é?" Então Lucas disse: "Você sabe que eu tenho mais coragem que você, mas podemos ter grandes problemas." Então João disse: "E quem vai nos afetar a esta hora da noite?" Então Lucas cedeu e aceitou a ideia de João para entrar na floresta, porque no fundo ele também estava tentado e curioso para saber como era aquela floresta tão misteriosa. Tudo estava normal. Estavam andando com passos longos e tranquilos em meio às árvores. Andando por ali, João e Lucas estavam tirando fotos tranquilamente e fazendo vídeos falando: "Aqui estamos nós, invadimos uma área particular." Continuaram gravando alguns vídeos, zombando e rindo. Foi aí que, quando já havia passado a curiosidade de ambos, eles estavam dispostos a voltar. Lucas disse: "Bom, já estamos aqui há muito tempo. Acho que já está na hora de voltar, não é?" Então, João disse: "Eu acho uma boa ideia." Assim, os dois estavam voltando, quando de repente ouviram um som parecido com um rugido ecoando na floresta. Então os dois se questionaram e João disse com um olhar que misturava confusão e medo: "Você ouviu? Ouviu isso, Lucas?" Então Lucas também estava assustado, mas tentou ser o mais sensato possível e disse: "Acho que bebemos muito hoje, por isso talvez estamos ouvindo coisas." Então os dois amigos começaram a acelerar a caminhada para voltar por onde entraram. Porém, quando chegaram, se depararam com uma barreira rochosa parecida com uma montanha que cobria toda aquela área. E em todo o resto da floresta só haviam árvores. Então, João estava começando a entrar em pânico e disse: "Por que isso está acontecendo?" Então, Lucas ficou irritado, dando um empurrão no amigo e disse: "Isso foi culpa sua." Então reclamou João: "Culpa minha por quê?" "Lucas, você me convenceu a vir aqui." João perguntou: "Mas quem decidiu vir? Você não lembra?" Então Lucas disse: "Ao invés de ficar aqui discutindo, vamos arrumar um jeito de escapar daqui de uma vez." Então João assentiu com a cabeça e disse: "Está certo." Lucas pegou seu celular e percebeu que estava sem rede. "Pronto, agora até o celular está sem sinal", disse ele. Então João disse: "Vamos manter a calma. Vamos conseguir sair daqui, tá legal?" Então os dois que antes estavam confiantes e dando passos largos naquela floresta, agora estavam com expressões de medo e andando com passos curtos sem fazer barulho, quando de repente ouviram barulhos estranhos. Olharam para cima e viram corujas que haviam ali. João disse: "Ainda bem que são só corujas." Então, enquanto andavam naquela floresta que mais parecia um labirinto, Lucas olhou para o lado, viu um vulto que correu tão rápido que balançou os galhos de uma árvore. João disse: "Que barulho foi este?" Lucas respondeu: "Eu vi um vulto entre as árvores. Vamos correr para o outro lado." Então os dois amigos começaram a correr aflitos sobre aquela floresta que parecia que não tinha fim. Então João já estava cansado de correr e estava ficando consumido pelo pânico e confusão e disse: "Nós não vamos sobreviver, é o nosso fim." Então Lucas chacoalhou João e disse: "Não é hora de ser fraco, agora vamos até o fim."
Então continuaram a caminhar aflitos por outro lado. À medida que o tempo passava, a floresta estava ficando mais sinistra. As árvores estavam criando formas terríveis com aparências bizarras. Nesse momento, eles já estavam traumatizados pelo medo e decidiram ignorar o que viram, tentando não acreditar no que viram, quando ouviram um ruivado terrível, tão alto que começaram a tremer. Olharam para trás e havia um lobisomem gigante correndo atrás deles. João gritou desesperado: "Corre!" E os dois começaram a correr sem parar em meio àquela tempestade horrível. Suas calças já estavam ficando sujas por causa das poças de lama que estavam por todo lado. Os dois haviam despistado o lobisomem em meio àquelas árvores. A todo momento, os dois estavam se perguntando se aquilo era real e se fosse um sonho, eles só queriam acordar daquele pesadelo. Passou-se um tempo e parecia que as coisas haviam se acalmado. Eles começaram a caminhar mais lentamente e exaustos. Lucas viu algo. Algumas coisas estavam planando. Parecia que estavam caindo de cima. E disse aterrorizado: "O que é aquilo?" João ainda estava ofegante e nem conseguiu responder. Então uma daquelas criaturas sinistras começou a se aproximar voando em direção dos dois. Foi aí que perceberam que eram caveiras e tinham asas nas costas. Não restavam alternativas. Os dois fizeram o máximo que puderam para correr e escapar do terror que estava por toda parte. Assim, conseguiram despistar as caveiras que por pouco não os capturaram. João e Lucas já estavam quase sem forças quando olharam para a frente e surgiram alguns clarões que iluminaram tudo. Viram uma criatura imóvel de costas parado. Este ser tinha pelos brancos que cobriam todo o corpo e que se assemelhavam a uma capa. Uma criatura que estava totalmente imóvel. Então Lucas disse para João: "Não faça barulho." E o pior aconteceu. João escorregou em uma poça de lama, fazendo barulho quando caiu em cima de uma galho. Lucas disse: "Você está bem?" ajudando João a se levantar. E João disse: "Estou, mas quase me machuquei." Então aquela criatura ouviu os dois conversando e se virou para frente, mostrando que seus olhos eram vermelhos e com um brilho sinistro, dentes grandes e com pontas como navalhas, e este começou a segui-los correndo. João e Lucas já estavam ficando sem forças, mas tinham que correr e se esconder daquele monstro. Eles conseguiram despistar aquele criatura entre as árvores. Neste momento, João e Lucas já estavam com uma aflição indescritível. Haviam quase gastado suas últimas forças e estavam encharcados por conta da chuva. Então João e Lucas já estavam exaustos, com sede e aflitos. João começou a ficar desesperado e estava a ponto de chorar. Lucas, que no começo estava determinado, agora também estava quase chorando de desespero, porque os dois já estavam quase concretizando a ideia que não sairiam dali com vida. Então um portal de luz em forma de círculos havia se aberto entre as árvores. Dentro daquele círculo estava aparecendo outro cenário com árvores diferentes. Parecia um mundo paralelo. Então Lucas disse: "Olha só, João, parece que tem um lugar bem diferente dentro daquele círculo. O que será aquilo, afinal?" perguntou João. Então eles viram que as criaturas que haviam ali na floresta estavam correndo logo atrás para alcançá-los. Então eles foram mais para perto daquele portal que estava começando a se fechar. Então os dois pularam dentro do portal. Quando passaram por ali, sentiram uma sensação como se ficassem inconscientes por um momento. De repente, quando menos perceberam, João e Lucas estavam conscientes de novo, sentados em um banco no mesmo parque na floresta pública que estavam antes, e resolveram fazer uma caminhada. Porém, a placa que dizia que a entrada era proibida havia sumido, e a floresta estava com um aspecto menos sombrio. Lucas e João nunca entenderam se tudo aquilo foi uma alucinação ou foi real. Mas uma coisa é certa: depois daquele dia,
Os dois amigos nunca mais deixaram que a curiosidade vencesse a lógica e decidiram não passar mais por locais sombrios.